Preciso confessar uma coisa. O Bitcoin acabou com o meu dinheiro. Sim, ele acabou porque tudo que eu tenho de dinheiro novo, tudo que tem de disponível, eu quero colocar onde? Isso mesmo, em Bitcoin. Eu quero comprar Bitcoin. Neste vídeo, então, eu vou te dizer um pouquinho, de forma simples, mas também objetiva e científica, o que é o Bitcoin. O que está acontecendo com o Bitcoin? Será que é uma cilada? Será que é um ótimo investimento? Vamos ver um pouquinho mais a fundo este assunto agora. Eu investi em Bitcoin há alguns anos, não guardei o Bitcoin desde a primeira vez que eu comprei, então sim, eu já realizei lucros com ele, que é como a gente chama quando a gente vende um ativo financeiro, e agora caiu quase 50% do valor. Então vamos falar sobre isso, vamos falar também se ele é ou não um bom investimento. O que você acha? Já comenta aqui pra mim o que você tá achando desse surto que tá sendo essa queda do Bitcoin. Pois tem milhares de pessoas vendendo Bitcoin, desesperada, vendendo mesmo com prejuízo, principalmente depois da notícia de nada mais, nada menos do que Michael Taylor. Ele mesmo que sempre dizia que nunca iria vender Bitcoin, nunca venda Bitcoin. Era um mantra pra ele, e depois que ele foi lá e vendeu Bitcoin, pronto, todo mundo interpretou isso como um sinal de alerta. Mas será que é? Será que não é? Vamos entender o porquê que ele vendeu, então, esses Bitcoin, um pouquinho quem é essa pessoa. Claro que se você já é do mercado financeiro, que você investe em criptomoedas ou no Bitcoin, você já sabe quem é, já ouviu falar no nome dele. Mas se você tá aqui tentando aprender um pouquinho de Bitcoin, de criptomoedas, eu também vou comentar com você um pouquinho sobre quem é Michael Taylor. E a pergunta é que não quer calar, então, nós estamos diante da maior oportunidade de Bitcoin ou da maior cilada? Eu não garanto responder essa pergunta para você, deixada bem esclarecida. Mas uma coisa eu te garanto, depois desse vídeo você vai enxergar o dinheiro de uma forma um pouco diferente, ou muito diferente. Então, Júlio, o que é o Bitcoin? De forma simples, de forma realista, o que é esse tal de Bitcoin? Se você perguntar, às vezes para qualquer pessoa que entenda um pouco, que ouviu falar, vai dizer assim, Julie, o Bitcoin, ou fulano, o Bitcoin é uma moeda digital. Ok, tudo certo. Mas o que vem atrás disso? O que vem por trás de uma moeda digital? Qual foi essa ideia? Por que o mundo da criptomoeda surgiu, né? Porque começou com o pioneiro, com o mais forte que é o Bitcoin, mas existe infinitas criptomoedas, né? Como são chamadas essas moedas digitais? Então, vamos entender um pouquinho disso. Porque o Bitcoin, ele tem uma ideia central, ele não é apenas a moeda digital. Ele vai além disso, vai ser também uma tecnologia, vai ser uma descentralização, né, de moedas, que é o que nós vamos falar um pouquinho agora. Então, para você já entender de uma vez por todas como funciona o Bitcoin, eu vou te exemplificar como se fosse duas cidades. Nesse ponto, você vai entender perfeitamente como funciona. Supondo que na cidade A, o dinheiro, ele é feito através daquela cidade. O dinheiro, ele é da cidade. Vamos supor que ele é o real, como se fosse nessa cidade. Então, essa cidade, ela pode imprimir esse dinheiro quando ela quiser, se ela sentir a necessidade. Vai lá e imprime mais. Não existe uma escassez, não existe um limite, né? Que isso tudo envolve a inflação, mas é assunto para os próximos vídeos. Então, nessa cidade aqui, vai acontecer o quê? Faltou? Não tem problema, a gente vai imprimir mais. Então, como essa cidade, ela tem o poder de imprimir mais dinheiro quando precisar, ela também tem vários outros poderes. Ela que retém o banco. Então, se ela quiser, ela pode, por exemplo, bloquear o dinheiro que você tem lá no banco. Esse dinheiro dessa cidade, como eu exemplifiquei o real. Então, ela tem todo o poder nas mãos. Para você entender. Agora vamos para a cidade B, para você entender a diferença entre a cidade A e a cidade B, para entender o jogo entre todos os dinheiros, todas as moedas existentes no mundo hoje para a diferença da moeda Bitcoin, do dinheiro Bitcoin. Nessa segunda cidade, na cidade B, não existe uma pessoa que manda e desmanda o banco que faz mais dinheiro. O tanto de dinheiro que tem nessa cidade, né, que poderíamos dizer que essa cidade é o mundo, tanto na cidade A, que eu exemplifiquei como real, você pode trazer isso para todas as cidades do mundo, assim você também pode pensar na cidade B como um mundo. Não, a quantidade que tem ali de dinheiro vai ser aquilo ali, deu. Isso gera o quê? Isso gera escassez. Isso faz com que a lei da oferta e do retorno se torne totalmente a favor desta moeda, porque quanto mais escasso, mais tende a ser valorizado. Essa é exatamente a ideia do Bitcoin, que seja uma quantidade limitada, que não seja uma pessoa, no caso assim, um governo, né, que pré-determina o que vai acontecer com a moeda, se vão imprimir mais, se não vão, se vão bloquear a nossa conta ou não. Essa é a ideia inicial do criador do Bitcoin e, claro, né, a ideia até hoje de que tantas pessoas compraram essa ideia e de que esse ativo se valorizou tanto ao longo dos anos. Então este é um detalhe que muda tudo, porque no mundo inteiro existe apenas 21 milhões
bilhões de Bitcoin. Grava esse número porque nós iremos voltar lá onde a gente fala sobre a venda do Bitcoin através do Michael Taylor. Então hoje no mundo existe 21 milhões de Bitcoin. É isso e deu, não será mais criada essa moeda. Criando assim, então, totalmente uma moeda escassa. Isso já, claro, não acontece em nenhuma outra moeda. Vamos supor o real, o dólar, o euro, qual for. Se eles têm hoje X milhões de espécies, né, de moedas, de dinheiros, e eles querem criar muito mais, se eles decidem imprimir mais, eles irão imprimir. O que faz com que, com o passar dos anos, as moedas possam se desvalorizar e criar a tal da inflação. Já no Bitcoin, é óbvio que cada vez irá se valorizar mais. Por quê? Se não vai ser impresso mais, não tem mais como. É claro que é uma moeda digital, então não é impressa, mas se não vai ser criado mais dessa moeda, então é óbvio que a lei da oferta e demanda vai estar a seu favor, porque cada vez mais a população cresce, a demanda cresce, o interesse cresce, a acessibilidade por esse conhecimento e o interesse de adquirir essa moeda cresce. Tudo isso vai fazendo com que essa moeda se valorize. Pelo simples fato, você pode imprimir dólar, você pode imprimir real, você pode imprimir euros, mas você não vai imprimir mais bitcoins. Júlia, tu já elogiou um monte o Bitcoin, a gente já viu de que lado tu tá, mas então por que essa queda? Foi por metade do preço, o que tá acontecendo? As pessoas realmente estão vendo que isso é uma cilada ou o que tá acontecendo se não é uma cilada? Mas primeiramente, calma, pense só, se você está afim de comprar uma casa a título de investimento, porque você tem um dinheiro para investir e essa casa que você pensou em comprar, ela tá super em baixa, ou seja, ela tá um preço de promoção, né? Tá um preço muito baixo. Você quer comprar uma casa que você pensava às vezes ser 100 mil reais, mas ela tá por 50 mil reais. Qual é a sua reação? Provavelmente você ficaria muito feliz, não é mesmo? Então, talvez o Bitcoin esteja exatamente nesse ponto. Pois o Bitcoin ele já fez vários ciclos, assim como a maioria dos ativos financeiros do mercado financeiro, vários ciclos, ou seja, quando você está num ciclo, você está em alta e em baixa. Já chegou a cair 80% do seu valor. Hoje, atualmente, está num ciclo de queda, assim, de quase 50% de novo. Mas a gente já viu essas histórias antes. Passado garante futuro? Não garante, mas com certeza te traz um conhecimento. E algum dos motivos, então, para o Bitcoin estar num ciclo de baixa? Eu poder comprar na promoção. Não, brincadeiras à parte, mas vamos lá. Primeiramente, menor entrada de dinheiro em ETFs, juros dos Estados Unidos altos, vários investidores migrando para outras oportunidades, o que traz muita insegurança para investidores menores. E o principal, o medo generalizado de que isso tudo vai virar pó. E agora a polêmica de Michael Saylor. Acho que eu falei Taylor em alguns momentos, mas é Saylor. Se você acompanha um pouco de Bitcoin, com certeza você deve ter ouvido falar alguma coisa sobre a venda de Bitcoin de quem disse que nunca venderia. Quem é esse cara? Esse cara transformou a sua empresa, a Estratégia, em uma grande compradora retentora de Bitcoin. Atualmente, eles têm 845 mil Bitcoins. É muita coisa, pensando no valor total, que é só 32 milhões. Porque isso é para o mundo inteiro. Só a empresa dele tem 845 mil Bitcoins. Mas como ele fazia quase que uma religião de falar que nunca venderia Bitcoin, que as pessoas nunca devem vender Bitcoin, ele foi lá e vendeu inacreditáveis 32 Bitcoins. Mas vejamos, 32 Bitcoins perto da quantidade que ele tem é muito pouco. Mas com certeza foi suficiente para as pessoas ficarem desesperadas achando que realmente quem dizia que nunca venderia Bitcoin, vendeu, então realmente isso tudo ia virar pó. Mas o que ninguém te contou é que depois ele foi lá e comprou mais Bitcoin. Depois ele foi lá e comprou 1.500 Bitcoin. Foi porque as pessoas tornaram isso polêmica? Não sei. Existem várias teorias, eu já assisti vários vídeos de que é porque ele realmente vendeu esses 32 Bitcoins porque estava precisando desse dinheiro. E também depois ele comprou para mostrar o quê? Que ele estava ainda de acordo com a teoria, que ele ainda acredita totalmente, né? Ele, que eu digo a empresa, acredita totalmente no Bitcoin. E aqui fica uma reflexão de uma das coisas que eu mais percebi, que é o maior erro na vida dos investidores, principalmente dos mais inexperientes. Que quando uma coisa está caindo, os investidores e as investidoras vão lá e vendem. E quando então tá subindo, vão lá e compram. Não adianta. Eu estou no meu 8º ano investindo e eu percebo esse comportamento, infelizmente, se repetindo. Porque sim, deveria ser o contrário. Agora que estamos com essa super promoção, podendo comprar o Bitcoin muito barato, né? Referente a onde ele já chegou e que eu, particularmente, acredito que possa chegar, tem gente que não quer nem que fale. Mas, uma verdade eu preciso deixar claro para vocês. Não tem como eu te dizer, e nem ninguém, porque se alguém te dizer isso, é mentira. Não tem como eu te dizer com toda certeza absoluta de que o Bitcoin irá cair mais, que irá virar pó, ou que ele irá decolar.
Isso é uma verdade, assim como basicamente todos os ativos do mercado financeiro de renda variável. Mas eu acredito numa teoria muito simples. Quanto mais eu entendo de Bitcoin, mais eu percebo que ele está se democratizando. Mais pessoas estão conhecendo, mais pessoas estão entendendo também como funciona essa descentralização de moeda, essa ideia, e mais estão acreditando que realmente é uma boa ideia essa descentralização de moeda e estão investindo mais, indo pela lei da oferta e demanda. Tem, então, toda a tendência de voltar a subir. Mas e se eu estiver errada? Bom, aí eu vou perder uma boa parte do meu patrimônio, porque eu continuo comprando. Existe esse risco? Sim, existe esse risco. E você não pode sair desse vídeo sem saber que existe esse risco. Para todo investimento, existe um risco. É claro que o Bitcoin é uma ideia ainda descentralizada, mas também não é uma empresa, por exemplo, gerando lucros, gerando dividendos, um caixa, como tudo que você pode analisar em uma ação ou em um fundo imobiliário. São coisas extremamente diferentes. Mas, como eu já disse e repito, eu acredito na ideia e por isso estou sim arriscando ter esse investimento. Então, uma coisa é certa, se eu estiver errada, bom, vai doer, porque todo o meu dinheiro investido até hoje foi bem suado, não sei aí. Mas se eu tiver certa, teremos no futuro alguém multimilionário, talvez. Então, sim, o Bitcoin acabou com o meu dinheiro, porque todo o dinheiro que entra, toda a renda fixa que vem, se eu estou querendo fazer o quê? Comprar o bendito na promoção. E você, tá fazendo o quê? O que você acredita que vai acontecer com o tal do Bitcoin? Vai cair, vai virar pó de vez ou vai decolar? Qual a sua opinião? O que você tem visto por aí sobre Bitcoin? Você já investe em Bitcoin? Me conte aqui nos comentários. Se inscreve no canal para mais assuntos de finanças e investimento e toda a mentalidade por trás disso. E já deixe seu like. Beijos e até o próximo vídeo!